Boa noite, pessoal. Bem-vindos à aula 2.2, né, nosso sexto encontro, que está acontecendo de forma virtual. Né? Nós estamos passando por um momento difícil, um momento que nós precisamos nos precaver, e por conta disso, a faculdade nos oferece esta possibilidade. Então, a gente tem que aproveitar isso e usar da melhor maneira possível. Né? Então, eu vou passar aqui para vocês as informações que eu passaria em sala de aula, tá? Espero que vocês consigam entender. Caso vocês tenham alguma dúvida, anotem e me mandem pelo chat, pelo e-mail que vocês têm acesso aqui dentro da matéria mesmo, da disciplina. Se não conseguirem, me mandem por e-mail, tá bom? Porque daí a gente vai tirando as dúvidas, né? De repente eu posto as respostas até na própria aula, para que todos tenham acesso, né? Todos consigam tirar as dúvidas, tá? É uma pena que a aula vá ser um pouco mais curta do que o costume, porque normalmente as nossas aulas são longas, porque a gente começa a fazer aquela tempestade de ideias, né? E começam a cair uma série de coisas interessantes que acabam enriquecendo o nosso conhecimento, tá? Então vocês não vão poder contribuir neste momento, tá? E eu vou acabar passando aqui o material baseado no conhecimento que eu tenho, tá? E pode ser que eu esqueça algum exemplo, alguma coisa nesta gravação, tá bom? Mas eu me comprometo a gente revisar tudo assim que nós voltarmos às nossas aulas, tá bom? Enquanto isso, peço que vocês desfrutem desta ferramenta e que se cuidem, tá? Porque a situação aparentemente é séria, então a gente tem que levar a sério, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre gestão estratégica de custos, tá? Eu vou lendo os slides e eu peço que vocês façam as mesmas coisas aí, tá? Então, partindo para o slide número 2. Gestão estratégica de custos é o uso de custos para desenvolver e identificar estratégias superiores que produzirão uma vantagem competitiva. Ou seja, se você conseguir fazer uma estratégia melhor que o seu concorrente na questão de custos, você pode oferecer uma vantagem para a sua empresa, né? Se você fizer uma estratégia melhor, você vai ter uma vantagem competitiva que vai te deixar um passo à frente do seu concorrente. Por quê? Porque se você tem menores custos, se você cobra o mesmo preço e paga menos que o seu concorrente, o seu lucro, que é essa diferença entre custo e preço, acaba sendo maior. Tá? Se o seu custo é igual, a sua margem é a mesma que a deles. Tá? Então, o ideal é, se a gente quiser manter o mesmo preço, o ideal é a gente tentar reduzir os custos. Tá? Existem várias maneiras de diminuir custo. Né? Muita gente entende até que deixar de fazer as coisas é diminuir os custos. Isso não tem nada a ver. Isso é uma gestão até irresponsável do meu ponto de vista, tá? Eu acho que a gente tem que fazer as coisas, acho que a gente tem que garantir que a coisa esteja acontecendo para que a gente consiga medir se a gente está economizando ou não, porque deixar de fazer é aquela historinha lá do Július, né? Do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Eu não vou fazer porque daí sai muito mais barato do que fazer barato, né? Tá em liquidação, tá muito barato. Se você não comprar, fica mais barato ainda, né? Não, não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que as coisas são necessárias, a gente precisa fazer e a gente tem que fazer da melhor forma possível, tá bom? Então vamos para o nosso terceiro slide. A gestão estratégica de custos passa a ser uma excelente alternativa a ser utilizada pelas empresas, servindo de orientação no momento de tomada de decisão. Então, se você decide, né, fazer uma estratégia de custos bacana, isso daí vai servir para você na hora que você precisar decidir por manter algum produto em linha ou de repente
fazer alguma aplicação, sei lá, porque daí você sabe quanto que vai realmente sobrar, a coisa está mais organizada, você sabe que você não vai ter muitos contratempos, né? E isso faz com que você acabe tomando um pouco mais de tranquilidade na sua maneira de fazer gestão. E como eu disse para vocês, a controladoria está totalmente ligada à gestão da empresa, tá bom? Pode ser através das seguintes análises: da cadeia de valor, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é, do posicionamento estratégico, que é uma coisa que a gente até já conversou em outras aulas, mas a gente vai conversar de novo hoje, e dos direcionadores de custos. Esse a gente também vai descobrir hoje o que é, tá bom? Então, vamos para o slide número 4. Análise da cadeia de valor. É o conjunto das atividades tecnológica e economicamente distintas que a empresa utiliza para realizar seus negócios. Então, assim, o que é a cadeia de valor? Né? A cadeia de valor é uma série de coisas que está envolvida no processo da empresa. Então, por exemplo, os funcionários fazem parte da cadeia de valor. Por quê? Porque eles estão diretamente envolvidos na questão de produzir, né? Eles estão criando alguma coisa entre a matéria-prima, que também faz parte da cadeia de valor, mas ela entra crua, né? Aquela fábrica de calçados que a gente discutiu na aula anterior, beleza. Chega lá o couro, ele chega cru, né? Ele chega ali e tal, chega as mantas de couro lá, tal, a sola de sapato chega também lá formadinha, tal, mas isso não está junto um no outro, tá? Então, naquele momento, aquilo ali só tem o valor da matéria-prima. Quando você pega aquilo ali, aquela sola de sapato, costura o couro por cima, faz o acabamento tal, você usou um material X, colocou uma mão de obra Y, e você acaba transformando aquilo em algo que tem um valor Z, tá? Então, o que acontece? Você cria valor. Por isso que a gente chama tudo que está envolvido em cadeia de valor. Frete faz parte da cadeia de valor, tá? Porque quando você vai comprar um produto, você tem que calcular que você vai receber esse produto, né? Você loja, né? Então, o frete faz parte do preço daquele produto para você, tá? Ou para a empresa. Então a gente tem que pensar que o frete também faz parte da cadeia de valor, né? E os caminhões que entregam, o carregador, os embaladores, tudo isso faz parte da cadeia de valor, porque dá valor ao seu material, beleza? Análise do posicionamento estratégico, nosso slide número 5. Pode ser feita com base em 3 alternativas. Tá? Então, quando a gente fala de posicionamento estratégico, a gente fala de uma coisa que é onde você vai atuar no mercado, como que isso vai funcionar, tá? Então, você sabe que pode dividir em 3, tá? As alternativas de trabalho, tá? Você pode usar a estratégia de diferenciação, a estratégia de diferenciação focada e a estratégia de licença de uso. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é isso, tá? Então, o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: a gente fala de posicionamento estratégico, tá? Quando a gente fala de posicionamento estratégico, a gente fala da estratégia que a gente está usando para atuar no mercado, né? Então, qual que é a estratégia que a gente vai se munir, né? Como que a gente vai se preparar para atender o cliente que a gente escolheu, né? Então, escolher um cliente já é se posicionar. Não sei se vocês lembram da aula que a gente falou em relação a abrir uma loja de rock em um lugar em que as pessoas preferem música sertaneja. É um negócio que não faz muito sentido, né? Então, a gente tem que pensar na possibilidade de fazer coisas que deem certo, para que a gente não jogue dinheiro fora, né? Então, pensando nisso, a gente vai falar sobre as estratégias agora. Então,
Estratégia de diferenciação, tá? Você define que você vai fazer um produto diferenciado, você define que você vai fazer alguma coisa pensando apenas em um determinado público, ou uma coisa global, uma coisa que todo mundo use, uma coisa que todo mundo goste, né? Manteiga de cacau. Manteiga de cacau as pessoas usam, né? Porque de repente o lábio, em épocas mais frias, né? Mais secas, o lábio começa a rachar. E a pessoa usa manteiga de cacau, né? E não importa se a pessoa é roqueira, se a pessoa gosta de sertaneja, isso não faz diferença, né? A pessoa acaba usando, tá? E isso é o que vai acontecer com alguns produtos, tá bom? Bom, estratégia de diferenciação. Estratégia de diferenciação focada, né? Aí sim, aí você já fala de um determinado público. Por quê? Porque você está focando apenas naquelas pessoas, naquela classe social, né? Lembra que a gente falou a gente fala muito sobre alguns setores, né? E a gente acaba falando às vezes do setor automobilístico, né? A gente tem algumas marcas de carros que focam em um determinado público-alvo. Tem outras que oferecem carros para todos os públicos, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a Volkswagen oferece carros desde populares até carros de médio luxo, né? É o caso dos carros melhorzinhos lá da Volkswagen, tal, carros de médio luxo, né? Mercedes-Benz oferece carro de médio luxo para cima, né? Inclusive tem aquela marca que eu já comentei com vocês, chamada Maybach, que é a marca, a divisão de luxo da Mercedes-Benz, né? Então, por aí sim, você está fazendo uma estratégia de diferenciação focada, tá? Você está focando em um determinado público. E por último, a estratégia de liderança no custo, né? Esta é uma estratégia muito bacana. Por quê? Porque você está tentando ser líder no custo, você está tentando gastar menos que os seus concorrentes para você conseguir oferecer algo ganhando mais, tá? Não precisa oferecer necessariamente algo mais barato, tá bom? Mas você pode acabar garantindo que você vai ganhar mais oferecendo isso daí, tá bom? Então, é isso aí. Vamos para o slide 6, então. Custo de oportunidade. Aí sim, é um assunto bem interessante para a gente, tá? Custo de oportunidade é o valor que você deixa de receber ou abre mão de investir para aproveitar alguma outra oportunidade. Exemplo, usar um terreno que poderia ser usado para construção de um prédio para construir um galpão, né? Então, em cima deste exemplo, né, de repente a empresa tem um terreno, ela poderia usar esse terreno para fazer um prédio. Daí, de repente, ela vai fazer um